Eu fui de uma igreja pirâmide. Tipo esses negócios marketing multinível, sabe? Eles chamavam isso de G12, que era copiar o modelo de Jesus. Mas eu acho que Jesus não tá sabendo disso, não. Num desses momentos, depois, levaram a gente pra algum lugar na escola. A gente fez numa escola. Que tinha lá cruzes com o nome das pessoas que a gente tinha colocado anteriormente, que nós queríamos que fossem resgatadas por Jesus. E era um cemitério. Fizeram um cemitério. E nas cruzes tinha lá o nome da minha mãe, o nome do meu pai, o nome de várias pessoas que eu tinha colocado lá, que eram pessoas por quem eu tinha muito amor. Aí aquilo foi horrível pra mim, eu chorei muito, eu fiquei muito movida emocionalmente. Você já ouviu falar nas igrejas que funcionam como uma grande rede de células? Onde cada pessoa que faz parte dessa célula, ela é incentivada a discipular outras pessoas, que também são incentivadas a discipular outras pessoas. Esse é o modelo conhecido como G12, M12 e MDA. Hoje em dia é bastante comum ouvir pessoas dizerem que participam de células em suas igrejas e também te convidar para uma delas. Eu conheço pessoas que amam esse modelo de experiência, de vivência espiritual, como também conheço pessoas que tiveram problemas dentro desse mesmo modelo. Então eu trouxe alguns relatos aqui de pessoas que participaram, que tiveram alguns problemas e que também dentro dos seus conhecimentos e das suas experiências explicam melhor como que funciona esse modelo de evangelização chamado de G12, M12 e MDA. Nós vamos começar com o relato da Camila Frige, ela é psicóloga e ela teve uma experiência meio complicada e isso foi lá na adolescência dela. Então vamos ouvir o relato da Camila, mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal, de apertar o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, né? Agora sim, bora ouvir a Camila. Eu não sei por qual parte começar. Mas pra quem nunca participou desses encontros de jovens com Cristo, eu não sei se é assim que acontece nos encontros da Igreja Católica, eu estou falando da minha experiência na Igreja Evangélica. Eu fiquei na Igreja Católica até os 6 anos, mais ou menos. Depois a minha avó, que era quem cuidava de mim, quem me criou, passou pra Igreja Evangélica. E aí, essa igreja era a Igreja do Evangelho Quadrangular. E isso foi ali no início dos anos 2000. Final dos anos 90. Só que no início dos anos 2000, a igreja quadrangular entrou, pelo menos a minha, que é local. Eu moro em Linhares, no Espírito Santo. E entrou nesse negócio de G12, célula, drarará. Começou muito gradativamente. Quando eu tinha 15 anos, eu me afastei da igreja. E aí a galera da minha família achava assim, a galera da minha família não, minha avó, achava que eu estava completamente perdida só porque eu não queria ir na igreja. Na verdade, eu estava em busca de ter a minha própria experiência. E eu tinha outras questões familiares que eram bem problemáticas, que eu conto depois. E nesse período que eu fiquei fora da igreja, eu estava morando com a minha mãe. Eu precisava muito voltar para casa da minha avó, porque eu estava passando por situações lá muito complicadas, inclusive E posso contar essa história num outro momento, não da minha mãe, do meu querido padrasto. E aí eu precisava muito voltar para casa da minha avó, então eu precisava muito agradar a minha avó. Então eu voltei a frequentar a igreja com 16 anos de idade. E aí, eu tinha que ir para esse encontro. Dei todo esse contexto, vamos lá. O encontro, ele é feito de momentos. Nessa época, a gente ficava lá no local, dormia lá, enfim. A gente entrava na sexta-feira, no final da tarde, e ali começava vários momentos. Logo de cara, um dos primeiros momentos era a gente confessar pecado. Tinha uma listona de pecado pra gente marcar e confessar quais pecados a gente já tinha cometido. Eu, com 15, 16 anos de idade, não tinha cometido quase nenhum, porque eu sempre fui muito certinha. Só não estava na igreja. E aí, um dos que começou assim que eu já comecei a ficar mal. Num desses momentos, depois, levaram a gente pra algum lugar na escola. A gente fez numa escola. Que tinha lá cruzes com o nome das pessoas que a gente tinha colocado anteriormente, que nós queríamos que fossem resgatadas por Jesus. E era um cemitério. Fizeram um cemitério. E nas cruzes tinha lá o nome da minha mãe, o nome do meu pai, o nome de várias pessoas que eu tinha colocado lá, que eram pessoas por quem eu tinha muito amor. Aí aquilo foi horrível pra mim, eu chorei muito, eu fiquei muito movida emocionalmente. Depois fomos dormir, tá? Aí no sábado de manhã, que ia acontecer um negócio. Sábado de manhã eu já tinha TDAH, né, galera? E a impulsividade, a hiperatividade já tava ali. Então não conseguia ficar muito tempo parada em um lugar só. E tava rolando lá cura espiritual, cura interior. Esse é o termo certo. Tava rolando lá um momento de cura interior, eu já tinha viajado na maionese, porque tava durando muito tempo. Enquanto isso, tinha uma galera na frente da sala que nós estávamos fazendo isso, fazendo muito barulho. E essas mulheres que estavam lá, estavam em cima de escada, fazendo mural. E toda hora eu saía e voltava pra ir no banheiro. Era tédio do TDAH já. E aí eu ficava ali. E ela com uma dificuldade, falando alto e taranã, enfim. Numa das vezes que eu fui ao banheiro, essa mulher cai da escada. Cai da escada e assim, sangue, 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 a cabeça dela pocada. E eu vi. E aí começou todo mundo gritar socorro. E aí, os telefones tinham pego, guardado. Tinha um orelhão, um telefone público, que nós estávamos na escola, que estava trancado, eu gritando, tira, liga alguém, eu gritando, pedindo.
chama o bombeiro, chama o bombeiro, chama o bombeiro. Me dá meu celular, alguém liga. E começaram a me segurar. Não, liga pra alguém, ela tá morrendo, e a mulher lá se estribuchando. Depois que eu já tinha tido 3 ataques diferentes, e eu pedia pra alguém chamar, pensa o desespero. Você pensar, acreditar que tivesse alguém morrendo e ninguém deixasse você fazer nada. Disseram que era uma simulação, que era pra gente ficar atento que nós poderíamos morrer a qualquer tempo, a qualquer momento. Por isso precisávamos estar preparadas. Quando revelaram isso, eu falei assim, eu quero ir embora. Eu quero ir embora agora. Porque hoje, sabendo as coisas que eu sei, sendo psicóloga e sabendo que a ansiedade já estava presente na minha vida desde esse tempo, eu comecei a ter uma crise de pânico ali. Mas não deixaram eu ir embora. Eu falava, liga pra minha avó. Pega o número dela, não precisa me dar meu telefone. Fico até, só de lembrar. Liga pra ela, pede pra ela vir me buscar. Não deixavam. Eu falava com minha colega, eu quero ir embora. Não deixavam. E aí eu fiquei assim, o restante de todos os momentos lá, completamente apática pra eles, mas por dentro eu tava sofrendo muito, porque na minha experiência eu vivi uma situação de muita violência em casa. Eu morria de medo do meu padrasto, minha mãe. Então assim, eu já vivia assombrada com aquilo. Eu só queria fugir daquele lugar pra não ter que ficar pensando que naquele primeiro momento, que era o velório das pessoas que eu amava, e depois que uma mulher podia morrer a qualquer tempo. Foi terrível. E aí, isso foi no sábado de manhã, duravam 3 dias. Já fiquei ali porque não me deixaram sair. A gente não tem nenhum tipo de autonomia, mas nada mais me alcançou espiritualmente. E no fim do encontro, a gente tinha que ir lá na igreja, lá no altar, e mentir. A gente tinha que mentir. E como eu era dessa igreja desde muito pequena, eu lembro que o pastor, na época, me chamou, vem cá, Camilinha, vem cá contar pra gente. Porque assim, a ovelhinha perdida estava voltando finalmente a passar pelo encontro, tinha que dar o testemunho. Só que a gente só podia falar coisas bem por cima, assim, né? E aí, o que você achou do encontro? E eu odiando tudo aquilo. E eu falei assim, meu Deus, me perdoa, mas eu vou mentir aqui no altar. Foi tremendo. E aí, eu completamente apática, e as pessoas assim, e aí, descendo, né? Porque fica ali depois toda a família esperando você, e eu... Gente. A intenção ela pode até ser boa, mas essa ânsia de impactar as pessoas, né, através do psicológico, do emocional, isso pode acabar atingindo uma camada que encontra com uma ferida que você não sabe o que a pessoa carrega dentro do coração dela, que acaba dando nisso. E ao invés de impactar as pessoas com o amor de Deus, né, com a presença luminosa de Jesus Cristo, acaba dando ênfase para questões que muitas vezes um adolescente não sabe lidar. Então, muito cuidado, gente. Agora nós vamos ouvir o relato da Vanessa Moraes, que também traz questões relevantes que precisam ser vistas. Eu fui de uma igreja pirâmide. Tipo esses negócios marketing multinível, sabe? Eles chamavam isso de G12, que era copiar o modelo de Jesus. Mas eu acho que Jesus não tá sabendo disso não. A não ser que eles tenham um outro Jesus, que na verdade eu não sabia antes de eu mesma ler a Bíblia. O líder principal da igreja, o bispo, tinha 12 discípulos. Os 12 tinham 12 tinham 12. E aí a cadeia alimentar aí do dízimo. Aí tá, né? Minha mãe era 12 dessa bispa. E eu era 12 da bispa. Então eu era 144. Eu não conheço, eu não lembro, né? Fora que você ser 12 do bispo ou da bispa da igreja, você ficava aqui, ó, no status social, amor. Tipo assim, intocável, tá? Na época, gente, isso há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, a bispa foi numa loja pra comprar baixelas de prata pra casa dela. E você não vai acreditar o que ela fez. Ela dividiu em 12 prestações e cada 12 tinha que pagar um. Agora, a pergunta principal. Ela perguntou pra alguma das 12 se alguém topava pagar aqui? Não. Porque a política desse negócio do modelo dos 12 era que se seu líder não tem, você não pode ter. Então, a líder da minha mãe não tinha baixela de prata. Logo, as 12 dela não podiam ter. Então, automaticamente, você tinha que pagar pelas baixelas de prata dela. Gente, juro por Deus. Aí, hoje eu não quero frequentar a igreja, ninguém entende. Isso foi assim, ó, a ponta do iceberg das baixarias que eu vivi dentro de uma igreja, modelo de 12. Mas, gente, peraí, eu não entendi. Se o líder não tem tal coisa e eu também não posso ter, como que isso funciona? E uma outra questão que está reverberando aqui na minha cabeça, eu gostaria que vocês que fazem parte dessa estrutura me explicassem, é a seguinte. Como que eu posso ter discípulos? Porque para mim, o conceito de discípulo é aquele que segue um mestre. Mas aí não adianta me dizer, o mestre supremo é Jesus. Tudo bem, mas aí eu é que estou passando Jesus adiante. Será que eu estou preparada para passar? Teoricamente, todos nós estamos aprendendo, né? E aí, na minha humilde opinião, eu acho que é onde as coisas se perdem. Aquilo que era para ser algo bom acaba trazendo muita confusão. Porque nem todo mundo está preparado para exercer esse papel.
E é muito importante que você conte pra gente a sua experiência. Se você fez parte, se você faz parte desse conceito aí de G12, M12, MDA, eu não sei exatamente como que se pronuncia, né? Se eu posso chamar de célula. Qual é a sua experiência? Se você tem experiências transformadoras, maravilhosas, o quanto isso mudou a sua vida, e se você também tem questões que precisam ser olhadas, né? Que precisam ser reparadas. Esse daqui é o Gabi Pimenta e ele traz uma explicação sobre o que é G12, M12, MDA e quais problemas que pode haver dentro dessa estrutura. Vamos ouvir o que o Gabi tem a dizer. Gente, o que raios é G12, M12 e MDA? Eu fiz um vídeo sobre algumas coisas problemáticas, né, que geralmente tem em igrejas neopentecostais, e o que mais me surpreendeu nesse vídeo aqui foi o tanto de relatos, né, que eu recebi sobre abusos espirituais no G12, M12 e MDA. Vou estar colocando aqui alguns prints, né, vocês vão estar vendo aí algumas coisas, fora as coisas que eu recebi na DM, que eu não gostaria de compartilhar, porque se a pessoa veio falar comigo especificamente, eu acho que ela não quer que seja compartilhado para todo mundo, né. Mas basicamente G12, M12 e MDA são modelos de discipulado da igreja. Então a pessoa, eu sou um discipulador do G12, vamos supor, né? Vamos supor. E aí eu tenho 12 pessoas no meu grupo e assim que eu bater essas 12 eu multiplico a minha célula e vou crescendo e assim a igreja vai crescendo e se multiplicando. Qual o problema disso? Mas a minha igreja tem célula. Qual o problema? Sua igreja pode ter célula, mas talvez ela não seja do modelo M12 e G12. E por que esse modelo é problemático, né? Esse modelo é problemático porque muitas vezes ele foca mais no crescimento em números do que na qualidade. E isso vai fazer diversas outras coisas acontecerem. Vai trazer, enfim, líderes sobrecarregados, pessoas altamente com foco em outras coisas que não o reino de Deus no sentido da palavra, mas sim na expansão de um negócio, de uma empresa que eles chamam de igreja. Outra coisa que vai acontecer também são pessoas que são altamente privilegiadas por quanto mais pessoas elas trazem, por quanto mais elas multiplicam as células delas, elas sobem de cargo com base no número de pessoas que elas trazem, quantas vezes elas multiplicam, enfim. E eu pensei que eu nem faria esse vídeo porque eu não tenho eu achava não ter tanta base para falar sobre isso. Porque apesar de sim ter tido uma vivência na igreja neopentecostal, a minha igreja não abraçava de forma integral nenhum modelo desse. Ela não se identificava como G12, M12, MDA. Porém, eu percebi com os relatos que muitas coisas eu vivia parecido, né? Por exemplo, eu já tive relatos de coisas que eu fui descobrir depois. Eu era líder, né, de uma célula e eu, às vezes, quando tinha batismos, né, o pessoal me cobrava muito. Não vai ninguém do teu grupo se batizar, tal. E depois eu descobria que os nossos líderes tinham metas de pessoas, assim, no caso dos nossos supervisores, né, tinham metas de pessoas da supervisão lá deles que tinham que se batizar. Gente, isso é totalmente... Eu não preciso nem falar o quanto isso é errado, né? Só que, por exemplo, pelo menos na minha experiência, o batismo era uma coisa normal, entendeu? Óbvio, não tinha nenhum discipulado, não tinha nenhum entendimento para a pessoa saber se a pessoa realmente queria se entregar a Jesus. Vai, ok. Mas, no caso do G12, M12 e MDA, nessas igrejas que são mais explícitas, eu descobri que tem um negócio chamado Encontro com Deus, que é basicamente um retiro ali, um negócio que a pessoa vai e participa, e que alguns, ou não sei se todos, isso realmente não sei, não vivi, mas eu recebi muitos relatos. A maioria deles tem batismos no final e algumas pessoas são coagidas a se batizar. Às vezes nem tem certeza do que estão fazendo, do que estão vivendo e vão se batizar. E eu já tinha ouvido falar disso porque eu estou na turma de membresia da minha igreja atual e o pastor tinha falado, a gente não vai rebatizar pessoas aqui que já se batizaram em outras igrejas, mesmo que sejam igrejas diferentes de outras linhas teológicas. Mas a gente vai rebatizar pessoas que não tiveram entendimento na hora que se batizaram. Tem pessoas que foram para retiros e se batizaram no final sem nem entender o que estava acontecendo. E eu fiquei na minha cabeça, como assim existe isso? E depois, obviamente, com os relatos aqui eu fui entendendo o que estava se acontecendo. Então, assim, eu queria ler agora alguns versículos para embasar esse vídeo, né, para não parecer que a gente está falando só palavras ao vento. Vamos falar da palavra que importa. Lá em Mateus 23, Jesus está falando sobre os fariseus, né, e ele fala assim, vocês atam fardos pesados, difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eu recebi, um dos directs que eu recebi, eu não vou falar da pessoa, porque, enfim, ela não pediu para não ser identificada, mas de uma igreja desse modelo, onde uma pessoa... teve um erro lá descoberto e o pastor literalmente mandou tacarem pedra se vissem ela no meio da rua, se vissem essa irmã.
Eu tenho um relato também de uma amiga minha que participava de um modelo desse de igreja e ela era meio que forçada a vender coisas na rua para bater meta, tipo assim, de quantas pessoas ela tinha que levar. Então, ela não tinha um dinheiro suficiente para levar pessoas para esse encontro com Deus e ela tinha que vender bala no sinal, vender água no sinal, sabe? E assim, na minha experiência de igreja, eu vivi momentos onde a gente teve que fazer sacrifícios financeiros. A primeira vez que eu entrei, que eu não sujei meu nome, foi por causa disso. Eu peguei um cartão de crédito para pagar um acampamento, né, de um menino que era do meu grupo. Então, assim, eu ouvindo esses relatos, né, é uma coisa bem forte, gente. Algumas coisas eu fiquei bem sensível. Mas o pior foi entender que algumas coisas fazem sentido com a minha vivência, né. Vamos agora rapidinho para mais um texto. Ele está lá em 1 Coríntios 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Nesses modelos de igreja, né, como eu falei, às vezes tem muito foco também na pessoa que leva mais gente, na pessoa que tem mais discípulos. E eu vejo que isso acontecia também na minha experiência, apesar de, como eu falei, não ter sido explicitamente um G12, mas tinha constantemente pontuações para quem levava mais pessoas. E tinha um foco bem grande nisso também. E eu era visto como um líder bom porque eu levava muita gente. Mas alguns líderes amigos meus que eram muito embasados biblicamente, eram pessoas assim incríveis, eram vistos como líderes que não eram tão bons, porque não levavam tantas pessoas. Já para encerrar, queria ler só mais uma referência. Ela está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que lhe foram confiados, mas sendo exemplos para o rebanho. Nesses modelos também é muito frequente a questão, até que eu falei no vídeo também, da paternidade espiritual. Então as pessoas são donas das outras. Você acaba não sendo nem 100% membro da igreja, mas você é mais do seu grupo lá. Você tem um dono, você tem a pessoa que é o seu discipulador, que é a pessoa que por vezes vai até permitir ou despermitir que você faça coisas da sua vida pessoal, que você tome decisões na sua vida pessoal. E um ponto importante também antes de encerrar o vídeo é que muita gente falou, mas só quem vive M12, quem vive G12 sabe que isso é errado, que não é assim, ou minha igreja é MDA e ela não é assim. Eu entendo, sua igreja pode ser assim, eu não conheço todas, mas eu recebi muitos relatos. Eu tenho experiência de vida de alguém que viveu na igreja influenciada por esses modelos, para comprovar que na maioria das vezes não é o que acontece. Na maioria das vezes tem muitas pessoas feridas mesmo. E se sua igreja não faz isso, ela está mais se distanciando do modelo do que ela está perto do modelo, provavelmente. E antes de encerrar o vídeo, eu queria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo aqui do Vitor Fontana. Ele é um teólogo incrível, tem um vídeo bem bom sobre isso, que eu indiquei para várias pessoas lá nos comentários, mas agora eu tenho a oportunidade de fazer esse vídeo e indicar para vocês aqui. E é isso, vivam uma fé bíblica, enfim, analisem os locais onde vocês estão, se é uma verdadeira igreja, se é um local onde a palavra é colocada em primeiro lugar. E é isso, que Deus abençoe vocês. No vídeo do Gabi, eu fui dar uma olhada aqui nos comentários para ver o que as pessoas falam, né, das suas experiências dentro desse contexto religioso. Tem um comentário que diz assim: sou de uma igreja em que tem a visão M12 e graças a Deus é um lugar incrível. Foi onde verdadeiramente consegui me firmar em Cristo, falo no sentido de igreja e não de salvação em si. Não temos isso de meta 12 mais 12, é tudo muito levado a sério. Não sai formando células, líderes, tudo é feito de forma espontânea e natural. Tem esse outro comentário aqui. Assisti o vídeo todo e, meu Deus, como me emocionei. Lembrei de como fui machucada por esse modelo de discipulado. Lembro que comigo era sempre essa sede para ter mais e bater metas. Ter mais meninas no GC, ter mais meninas no acampamento e a gente que se virasse para pagar. Ter mais meninas no batismo e por aí vai. E o pior é que achávamos que isso era normal. Dizíamos estar fazendo isso para a obra de Deus. Mas não era pura competição e ego. Esse outro comentário também. Vivi em uma igreja que adota esse modelo ou muito parecido. E realmente tinha essas metas para acampamento, batismo e eventos. Colocavam pessoas na liderança pelo simples fato de carregarem mais pessoas para esses eventos. Por serem conhecidos, populares, muito ego envolvido. Fui muito machucada, eu me doava muito, era uma rotina absurdamente corrida, cheguei à exaustão. Mesmo estando a semana toda na igreja, em muitos momentos esses abusos me afastaram de Cristo. Tudo era vivido no automático, parecia uma empresa. Galera, pelo jeito, dentro desse tipo de estrutura tem muitos excessos e pouca base.
E o que já é totalmente esperado, porque se tem tantas pessoas em cargo de liderança, sem conhecimento, sem discernimento, sem vivência, liderando pessoas, procurando atingir meta ou algum tipo de reconhecimento, é nisso que vai dar. Esse vídeo aqui é do canal Marks Channel e ele explica melhor como nasceu esse movimento G12. Hoje eu decidi fazer um vídeo rápido para responder algumas perguntas do canal e desse seguidor aqui que perguntou o que é o G12, que ele nunca ouviu falar disso. Graças a Deus, meu irmão, porque G12, ele é uma das causas dessas igrejas com o nome de church, sabe? Infelizmente foi um movimento que surgiu no final dos anos 90 com Castelhanos, depois Escrivá, Castelhanos, essa galera, que nada mais, resumindo bem a história para o vídeo não ficar longo, é um cara que estava tendo um momento de epifania com Deus, ali ele teve uma epifania, né, num desses retiros espirituais, e segundo ele, um anjo chegou para ele e falou, e deu para ele um novo ministério, um novo sistema de como deveria ser tratado, inspirado nos 12 de Jesus. E daí veio essa onda das células de 12 em 12. Era o seguinte, uma célula tinha 12 pessoas sendo liderada por 12 discípulos, quando passava disso a célula se dividia e assim as igrejas iam crescendo. E aí, o que acontece? Cara, teve muita aberração. Isso não é bíblico, tá, gente? O apóstolo Paulo deixa bem claro no Novo Testamento, quando ele diz assim, ó, ainda que um anjo, nós mesmos, ele ainda fala assim, ainda que nós mesmos ou até um anjo traga um outro evangelho que não é o que nós escrevemos aqui, que vocês considerem maldito. Só que a galera não ouve isso. A galera está hoje vivendo na base da experiência pessoal. Não, eu tive uma experiência. Hoje você ouve um líder evangélico com base na experiência que ele teve com Deus. Cara, a experiência dele, é pessoal. O cristianismo não se baseia em experiências pessoais, não é teatrinho, não é voz mansa, não é jeito de falar, é realidade nua e crua da palavra de Deus. Se não está na Bíblia, não segue. Então o que aconteceu? O M12 teve, o G12, depois que gerou o M12, o Ministério dos 12, teve tantas aberrações. Eu lembro que na época eu era jornalista, escrevi um artigo para o jornal que eu trabalhava, metendo pau nessa galera e mostrando por que eles estavam errados. Olha, chegou ao ponto de ter a tal da unção peniana, a unção vaginal e a unção peniana. Não queira saber o que é isso. Então, meu amigo, que bom que você não saiba, mas saiba que, infelizmente, o G12 deixou marcas, ele não saiu completamente e ele gerou essas igrejas, sabe essas igrejas church? Pois é, resultou nisso, que são igrejas espiritualmente vazias, que têm o conhecimento bíblico da profundidade de um pires, em que as pessoas estão valorizando mais a experiência pessoal e não a palavra de Deus. Sendo que um dos pilares da reforma protestante são as solas. A reforma protestante tem as solas. Sola Cristo, sola graça. Um dos pilares é o sola scriptura, em latim, que quer dizer só a escritura. O que vale é o que a escritura fala. Ela condena, então não faz. Então é isso, eu posso fazer uma live explicando melhor o que foi o movimento G12 e você vai ficar assustado. Mas entenda isso, o G12 deixou filhos, e esses filhos são todas essas igrejas que parecem boates, que você olha e não parece uma igreja, parece uma boate. Me desculpe se você é dessas igrejas, mas saiba que muitas delas bebem dessa fonte e não da Bíblia, da inspiração que o cara teve, da epifania que um sujeito teve nos anos 90, porque segundo ele um anjo veio. O que o apóstolo Paulo diz ele é bem claro, mesmo que um anjo traga um outro evangelho que não seja esse, considere ele maldito. Só que quem diz que a galera quer seguir o que está na Bíblia, né? Um abraço e até a próxima. Mas agora eu quero saber sobre você. O que é que você pensa de tudo isso? Você tem algum relato? Você tem experiência dentro dessa estrutura religiosa? Você teve a sua vida transformada ou de algum parente seu? Você tem coisas boas a acrescentar? Ou você teve experiências dolorosas assim como essas pessoas que compartilharam seus relatos? Dentro da minha humilde opinião, eu acredito que existem lugares e lugares, pessoas e pessoas. Deus vai estar sempre atento àqueles que têm um coração sincero, seja lá aonde for.
Agora, o que eu acredito que possa ser um grande problema dentro desse contexto, dentro desta estrutura religiosa, é a imaturidade espiritual e também o ego. Se você gostou desse vídeo, se foi relevante para você, se você aprendeu com esse conteúdo, deixa sua curtida, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e eu te vejo no próximo vídeo.